Hola a todos, mi nombre es Dalton Márquez. Estoy aquí para hablar un poco con ustedes en este webinar sobre la aplicabilidad de la membrana JSON y la regeneración perimplantar. En próximos minutos voy a hablar un poco sobre toda la casuística, una serie de casos que yo tengo y las características únicas de la membrana. Es una membrana que tiene una calidad fantástica e increíble, con muchas opciones de uso en la implantología de hoy. Gracias a la invitación de Boches y Straumann Group, estoy muy contento en hacer parte de ese webinar y también ser parte de ITI International Team for Implantology. Yo soy fellow, speaker y director de Study Club aquí de Brasil. Soy de Brasil. Comecemos esse seminário web com um propósito. Objetivo: revisar conceitos e dar uma visão geral da literatura científica atual, para proporcionar recomendações clínicas sobre membranas de colágeno reabsorbible JSON. Esta JSON membrane, a membrana de colágeno porcino multicapas, e demonstrarei alguns de mis séries de casos clínicos com a membrana al final da apresentação. Tá? Toda a apresentação se basa em las publicações mais atuais e impactantes de la literatura científica. El uso de implantes dentales en las últimas décadas se ha convertido en un lugar común para reemplazo de dientes perdidos y es un tratamiento seguro y predecible para apoyar reconstrucciones fijas o removibles. Es nuestra práctica dentaria diaria de hacernos colocación de implantes y regeneración de tejidos duros y tejidos blandos. Las altas tasas de supervivencia y éxito se basan en el principio de osteointegración e inserción de tejidos blandos en la zona de transición. La clave para lograr una estética agradable en implantología es una comprensión profunda de los procesos biológicos que impulsan los cambios dimensionales de los huesos y tejidos blandos después de la extracción. Es muy importante sabermos qué hace o qué acontece después de la extracción, por más que sea mínimamente traumático, con todos los cambios que acontecerán após la extracción. Los pilares de la excelencia estética perimplantar. Siempre. En los vértices, posicionamiento tridimensional. Tenemos que siempre tener mucho cuidado porque posicionamiento 3D es único. La rehabilitación protésica, el manejo clínico desde el provisorio hasta corona definitiva. Y hoy hablaremos un poco más sobre reconstrucción de tejidos duros y tejidos blandos. Y hablaremos principalmente de la membrana JSON. Los 4 factores principales para el tratamiento perimplantario. Sí, es muy importante que el clínico tenga experiencia, paciente, los riesgos, factores dentales y médicos, el abordaje de tratamiento y principalmente hoy que biomateriales son utilizados, son documentados, qué características, qué aplicabilidad consumada en la literatura científica tienen esos biomateriales. Regeneración perimplantar. Esta es nuestra práctica clínica diaria, donde un elemento fue perdido, una colocación de implantes, la regeneración de tejidos duros y tejidos blandos, conseguimos devolver una situación mejor para el paciente. Regeneración tecidual guiada y regeneración ósea guiada, hoy existe previsibilidad. Mauricio Araújo, en esta investigación, mostró que las actividades significativas de remodelación ósea ocurren durante las 2 semanas primeras de cicatrización.
La remodelación ósea en lugares de extracción única se encuentran principalmente en la región central de la pared ósea vestibular. Muy importante. Mientras que las regiones proximales son bien mantenidas por los ligamentos periodontales de los dientes adyacentes. Entonces, ni las técnicas de preservación alveolar ni la colocación inmediata del implante previenen la actividad de remodelación ósea fisiológica después de la extracción dental. La extensión de la remodelación ósea post-extracción flapless sin colgajo depende del grosor de la pared del hueso vestibular. Esto que nos aparece todo el día, donde los implantes previamente colocados por otros profesionales, cuando llega a una clínica, no existe la pared vestibular porque el profesional no teve cuidado de compensar esa remodelación que siempre ha de acontecer en la pared central vestibular. Entonces, si pared vestibular, los fenotipos finos de la pared ósea con un espesor de la pared del hueso vestibular de 1 milímetro menos, revelaron un patrón progresivo de reabsorción ósea, llevando la pérdida ósea vertical mediana de 7,5 milímetros o aproximadamente 62% de la altura anterior total del hueso vestibular después solamente de 8 semanas de cicatrización. En contrapartida, cuando el grosor de la pared, los fenotipos muestran que el espesor de la pared del hueso vestibular superior a 1 milímetro, exhibiendo solo una pérdida vertical media de 1,1 milímetro o 9% de la altura anterior. Entonces depende mucho de la espesura, de la espesor de la pared central. Mi amigo Alessandro Anuario de Brasilia y su grupo publicó una investigación quién tiene una pared vestibular espesa, con un espesor mayor de 1 milímetro. Es muy difícil, es normal que todas las personas tienen un espesor menor que 1 milímetro. Entonces, como conclusión, esa remodelación vertical siempre ha de acontecer en la pared central dos sitios após uma extração flapless, sem colgajo. O grupo do professor Sanz investigou a pérdida horizontal de hueso após uma extração flapless. Neste trabalho, nesta investigação, se investigou a pérdida horizontal em 43 implantes imediatos com preenchimento da parede com biomaterial e outros 43 sem esse preenchimento de gap. A dimensão horizontal de la cresta experimentou cambios marcados durante a curação, principalmente em el aspecto vestibular de la cresta alveolar, donde esta redução foi 1,1 milímetros em el grupo de prueba e 1,6 milímetros em el grupo control. Então, sempre pode acontecer essa pérdida horizontal, se compensada ou não com esse preenchimento de gap. Conclusão do trabalho do grupo do professor Sanz. Os resultados mostraram que a colocação de injerto de reemplazo ósseo desmineralizado bovino redujo significativamente os cambios de resorção óssea horizontal que ocorrem em el hueso alveolar después de la extracción más implantación inmediata. Profesor Daniel Busser, hoy es un camino para todos a hacermos una rehabilitación con implantes correcta. El implante debe colocarse para mantener un gap de al menos 2 milímetros entre el implante y la superficie interna de la pared del hueso alveolar. El estudio, essa investigação do grupo de Daniel Busser, o estudio prospectivo de serie de casos examinó la eficacia de la colocación precoz del implante con aumento simultáneo de contorno a través de la regeneración tecidual guiada, con un injerto compuesto de 2 capas en lugares de diente único pós-extracción, a lo largo de un período grande de observación de 10 años en 20 pacientes.
Vamos mirar. Una investigación, 10 años, 20 pacientes, haciendo ese preenchimiento de gap de 2 milímetros o pelo menos. La media de la pérdida ósea perimplantar fue de solamente 0,35 entre el examen de 1 año y 10 años. Se obtuvo una tasa de éxito del 95% con resultados estéticos agradables y un promedio alto de Pink Static Score de Funkhauser. Entonces, 8 semanas sin preenchimiento de gap, até 7,5 milímetros de pérdida en solamente 8 semanas. En 10 años haciendo esta técnica, una pérdida mínima de 0,35 milímetros. Este es un caso de mi clínica, onde foi feito uma extração minimamente traumática, colocação de um implante Straumann, pirocerâmica e chupis, em colocação melhor tridimensional, sempre obedecendo um espaço de colocação de 2 a 3 milímetros de prótese definitiva, onde a lâmina em extração foi mantenida, uma extração minimamente traumática, utilizando extratores, e compensação de gap, colocação de cerabon, um injerto xenógeno bovino, partículas pequenas e proteção de toda a área com Jason Membrane. Podem mirar que após 7 dias temos a parede vestibular intacta, mas em 60 dias essa parede já não existe. E após 180 dias, não temos a parede basal, mas todo o biomaterial está envuelto com o osso. Então, 7 dias existia a lâmina vestibular, como grupo do professor Araújo, a lâmina é perdida, uma média alta vestibular, e a 180 dias o preenchimento de gap com biomaterial cerabon, protegido com a membrana Jason, nos formou um osso de qualidade ímpar. Propriedades histológicas mucosa perimplantar. Mucosa perimplantar é semelhante a tecido gengival. Solamente mucosa perimplantar está em torno de implantes, tejido gengival em torno de dientes. Ambos, a mucosa perimplantar é estabelecida em algumas semanas depois da inserção do implante. E tem a função de barreira. Então, uma mucosa perimplantar em torno de um implante, essa proteção de soldadura e barreira é condizente quando o selado epitelial consiste em uma barreira com epitélio de 1,9 milímetros e conectivo de 1,7 milímetros. Nativamente, esta proteção tem que ter um grossor de epitélio de 1,9 milímetros e conectivo de 1,7 milímetros. Isso que meu protésico gostaria de receber de mis manos após uma regeneração perimplantar. Uma encía de qualidade, implantes bem posicionados. Regeneração de tejido perimplantar. Los procedimientos de regeneración se basan en el concepto de mejorar la formación de tejido óseo y o periodontal, al excluir el crecimiento no deseado de tejido conectivo y epitelial en tejidos duros por medio de una barrera de membrana. Siempre tenemos que utilizar una barrera de membrana. ¿Por qué? La membrana de barrera es para separar los osteoblastos de proliferación lenta de las células epiteliales y del tejido conectivo de proliferación rápida, dando a las células óseas tiempo y espacio para diferenciación y proliferación. Una separación facilita la regeneración ósea del lugar de alimento. Entonces, la utilización de una barrera es primordial. Esta es membrana que separa el nuevo hueso de los osteoblastos de la formación ósea, los fibroblastos de la formación periodontal de epitelio conectivo. La regeneración periodontal en defectos intraóseos es posible y predecible. En estos casos, el uso de membranas de colágeno y sustitutos óseos asociado con un buen control periodontal es común. También se ha encontrado que esas ganancias son estables durante largos periodos a más de 10 años.
El colágeno se considera un biomaterial muy útil por su biocompatibilidad, biodegradabilidad y baja inmunogenicidad, siendo también el componente de matriz extracelular más grande de tejidos variados, incluyendo el hueso. Los materiales de colágeno para regeneración tecidual guiada y regeneración ósea guiada tienen forma de membrana y difieren significativamente en el tiempo de reabsorción, el patrón de biodegradación y la invasión de las células inflamatorias. ¿Cuáles son las ventajas de los materiales a base de colágeno? Tienen buena biocompatibilidad, apoyan la hemostasia, baja antigenicidad, degradación por enzimas específicas y atracción quimiotática de las células regenerativas. Esta es la línea de productos Boches Straumann Group, donde tenemos la Mucoderm, sustituto para hacermos cirugías de aumento de tejido conectivo, membranas Jason Membrane y CoProtect para protección de regeneración periodontales y óseas, Cerabon, sustituto bovino, xenógeno, aloplásticos, Max Ruizor, Bond Ceramic y matriz derivativa del esmalte, Straumann Endogain. Toda a linha é completa, tanto para injertos de tecido blando, para tecidos óseos, e para princípios biológicos de regeneração e também para cicatrização. Hoje hablaremos um pouco mais sobre a Jason Membrane, uma membrana fantástica, uma qualidade incrível, onde me gusta muito o uso. Critérios essenciais para as membranas. Muito cuidado ao utilizar, temos que ter alguns critérios para a escolha da melhor. Biocompatibilidade. O material não deve causar uma resposta imune, sensibilização ou inflamação crônica, que pueda interferir com a curação e representar um risco para o paciente. Outro critério, criador de espaço. O material é capaz de criar e manter um espaço adjacente à la superfície de la raiz o implante. Esto permitirá el crecimiento del tejido del ligamento periodontal o favorecerá la regeneración tecidual o ósea. Otro criterio, integración tisular. El propósito de la integración tisular es evitar el rápido crecimiento epitelial en la superficie externa del material o la encapsulación del material y proporcionar estabilidad al colgajo subyacente. E muito importante, inclusão celular. O material deve atuar como uma barreira para evitar que tipos de células indeseáveis entrem em espaço aislado, adjacente à raiz ou à superfície do implante. E aqui uma das características primordiais, manejo clínico. A membrana deve proporcionar-se em configurações fáceis de recortar e colocar. O grupo de Cabello Serrano, 2018, fez uma investigação. Qual desses critérios para a escolha de uma membrana é mais importante? A biocompatibilidade. Se a membrana não for biocompatível, não é boa para a utilização em clínica diária. Uma membrana ideal é um biomaterial que serve como barreira durante um período prolongado e depois de la regeneração óssea completa, se integra, não existe, já está integrada com o tejido blando circundante. Esta é Jason Membrane, membrana Jason, multicapa, onde tiene lado mais áspero, lado menos áspero, tanto faz, hace utilizar de lado ou de outro, seca, hidratada ou humectada. Esta região multifilamentosa se parece muito com uma colmena e tem origem de pericárdio porcino. As membranas com uma qualidade de utilização devem ter 4 semanas para obter a integridade estrutural em regeneração periodontal, mientras que um período mais largo, repito, mientras que um período mais largo, ou seja, hasta 6 meses para a regeneração óssea.
Ventajas de uma membrana no reabsorvível e de uma membrana bioreabsorvível. As ventajas de uma membrana no reabsorvível, PTFE, PTFE, EPTP reforçada com titânio, sim, ventaja muito grande, função de barreira prolongada. Inconvenientes. Segunda intervenção quirúrgica para retirar a membrana, sensible a técnica, exposição da membrana à infecção e necessidade de fixação mecânica. É uma técnica um pouco mais apurada. Membrana bioreabsorvível. Vamos falar mais sobre os polímeros naturais, o colágeno. Sem necessidade de uma segunda cirurgia, menor morbidade, procedimento cirúrgico simplificado. Pode provocar reações tisulares como inconveniente, desfavoráveis, duração não controlada da função de barreira e a necessidade de suporte mecânico se essas membranas não têm qualidade. Então, a grande ventaja das membranas bioreabsorvíveis não necessitam de uma segunda cirurgia. Quais são hoje as indicações de membranas reabsorvíveis? Aumento horizontal e vertical, reconstrução de bordes, cavidade e preservação de bordes, elevação do seno maxilar e proteção de recobrimiento da membrana, defectos de fenestração e dehiscencia, defectos intraóseos 1 a 3 paredes y lesiones por fuga grado 1 y grado 2. Profesor Busser evaluó lo grupo, hice una investigación para evaluar el efecto de una membrana de colágeno reabsorbible y chips de hueso altógenos combinados con mineral óseo bovino desproteinizado en la cicatrización de defectos de tipo de dehiscencia vestibular. La adición de chips de hueso altógenos y la presencia de membrana de colágeno aumentaron la formación de hueso alrededor de las partículas de biomaterial. Entonces, la protección de la herida durante la cicatrización precoz puede ser crítica para la formación del hueso dentro del área injertada. Se evaluó en otras investigaciones y trabajos el efecto de colocar una membrana de colágeno asociada con un material de injerto, chips óseos, altógenos, injertos biomateriales. La regeneración ósea guiada realizada con una membrana fue significativamente más favorable en comparación con el uso de sustituto óseo solo. Muchas investigaciones sobre eso. Y hoy la combinación del derivado de la matriz de esmalte en un sistema de soporte líquido con una membrana de colágeno aumentó significativamente la fixación celular, la diferenciación y la mineralización de osteoblastos. Endogain más una membrana o otros sustitutos óseos aumentan la fixación, diferenciación y mineralización. Vamos a hablar agora mais especificamente sobre Straumann-Jason membrane. Ambas matrizes de colágeno extraídas de tejidos porcinos, así como las obtenidas del pericardio porcino, donde viene la membrana Jason, mostraron la capacidad de acelerar el potencial de osteopromoción de las células osteoblásticas indiferenciadas en animales. Las matrices de colágeno porcino se están introduciendo como alternativas a los procedimientos tradicionales de injerto conectivo, en estos casos con buenas tasas de éxito. Estas são algumas características da Jason membrane: origem pericardio porcino, composição colágeno nativo tipo 1 e tipo 3, espessor de média 0,15 milímetro, degeneração lenta, pode ser estabilizada ou não com estabilização mecânica e entrada no mercado está sendo 10 anos de mercado. As características e benefícios: a estrutura nativa do colágeno tridimensional preservada durante o processo de produção. Desde a retirada do porcino, toda a estrutura é nativa, não é reticulada artificialmente. Consegue se manter todas as propriedades ótimas do tecido porcino pericárdio. Alta resistência à ruptura, propriedades biomecânicas do pericárdio, ampla gama de métodos de fixação. A pesar de su pequeno espesor, ela é muito resistente, ela é muito robusta. Estrutura de colágeno densa, porosa, que nos concede
uma reabsorção lenta. Degeneração lenta porque a estrutura de colágeno em múltiplas capas, forma de colmena, maior contenido de colágeno tipo 3 que outras membranas e estende a função de proteção. Biofuncionalidade, tempo de degradação lento, com uma função de barreira prolongada, acondicionamento de los tecidos blandos, essa membrana é delgada e facilita a manipulação de los tejidos blandos, fuerza extremamente delgada, com gran resistência à fratura, e a manipulação, como vou mostrar para vocês, é fácil de manipular, recortar, lograr o tamanho, umectar, e a aplicação é versátil em seco ou em úmido, sem ter que preocupar-se porque a membrana pueda pegar-se. A membrana JSON se produz em um processo de limpeza multietapa estandarizado que elimina todos os componentes celulares e os colágenos ao tempo que conserva a estrutura tridimensional do colágeno nativo e a superfície porosa original. Neste sentido, os estudos de tolerancia e os ensaios clínicos han demonstrado su biocompatibilidade, extremamente importante. Então, quais são as características únicas, as ventajas da utilização de JSON Membrane? Função de barreira naturalmente larga, resistência multidirecional e resistência ao desgarro, sem aderência depois da hidratação, excelente adaptação superficial, fácil manejo, se pode aplicar seco ou hidratado, bajo espessor, sem inchação depois da hidratação. Vamos ver como se maneja a JSON Membrane. É um vídeo de la Boches. Então, a membrana tem uma resistência, se pode aparar, cortar sem nenhum problema. Tem uma resistência tanto seca quanto hidratada. Não vai perder nenhuma característica, resistência mecânica original, nativa. Se pode fazer suturas com hilos. Não vai acontecer nenhuma fratura, nenhum rasgo. A manipulação é ótima quando está hidratada, umectada. Continua sua resistência mecânica. E se a membrana se plega ou se ha colocado mal, solo póngala em líquido hidratante porque tem uma memória estrutural fantástica, incrível. É uma ventaja fantástica. Para utilização, solamente se coloca sobre o sítio e ela se adapta. Tem um manejo muito fácil. Adaptação ótima. JSON não pode ficar exposta. Você pode deixar exposta. E se quisiera, puedes suturar, colocação mecânica de pinos, como quisiera. Então, há muitas membranas naturais de outras marcas e outros produtores são hechas de colágeno. Tienes a desventaja de uma rápida degradação em vivo, que não proporciona a integridade estrutural requerida para a regeneração óssea. Dada a necessidade de melhorar o processo de degeneração das membranas de colágeno reabsorvíveis, se han desarrollado processos físicos, químicos e enzimáticos para melhorar a durabilidade mediante a reticulação artificial das fibras de colágeno existentes e criando assim as membranas reabsorvíveis que hoje chamamos de cross-linked. Então, para melhorar algum problema que aconteceu na produção, é utilizado um processo físico, químico e enzimático para reticulação, para devolver as condições originais da membrana. Que isso pode causar? Os procedimentos de regeneração óssea guiada através de membranas de colágeno reabsorvíveis logram ganâncias ósseas volumétricas sem significação estatística entre as membranas cross-linked de reticulação artificial e as não reticuladas, as nativas, como outras membranas, como é a membrana JSON.
Então, assim, quando ganâncias óseas não tem diferenciação. Sin embargo, em termos de biocompatibilidade, integração tisular e complicações postoperatórias, os resultados sugerem que as membranas não reticuladas nativamente, as cross-linked artificialmente, têm piores resultados que as nativas. Se realizó una meta-análisis para determinar los efectos de la presencia de reticulación de membrana artificial. La tasa de exposición de las membranas reticuladas artificialmente fue 30% más alta que la membrana reticulada nativa. Entonces, las membranas que no son nativas y son reticuladas artificialmente tienen problemas en aquellos criterios para las membranas de biocompatibilidad, integración tisular y también de exposición. Un trabajo de 2018, una investigación de 2018 de células de fibroblastos gengivales humanos preparadas y cultivadas en 3 membranas. Pericardio porcino, que es Jason bocis, pericardio porcino, en pericardio humano, otra membrana, y una membrana cross-linked conectado, un glutaraldehído, que sería una membrana cross-linked. Ninguna tiene a membrana cross-linked, a Jason pericardio porcino y a pericardio humano tienen una configuración totalmente diferente. Estos resultados muestran que las membranas de colágeno naturales, tanto a Jason, que es pericardio porcino, y a pericardio humano, apoyan la adhesión y la proliferación de fibroblastos gingivales humanos, mientras que la membrana que fue cross-linked artificialmente reticulada no lo hace. Además, los resultados mostraron el efecto tóxico de la membrana cross-linked en los fibroblastos gingivales humanos. Yo hice una investigación con mi grupo de investigación, Dr. Tulio Cardoso, Dr. Julio Coelho, Dr. Valber Marturera, durante últimos años y continuamos haciendo, donde investigamos la influencia de la membrana de colágeno Straumann bocis Jason de origen pericardio porcino, cuanto a proliferación, viabilidad celular, así como en expresión génica y cuantificación de colágeno tipo 1 y osteopontina, siempre comparando con membrana control. Esta es membrana Jason, toda la investigación hecha en São Paulo, donde comparamos con la membrana gold standard de mercado, onde todos os resultados quanto à proliferação de células osteoblásticas nas primeiras horas são similares, a viabilidade nas primeiras 72 horas da membrana Jason é um resultado melhor, a expressão de colágeno tipo 1 similar e melhor, a expressão de osteopontina, muito importante em toda a neoformação óssea, é similar ou melhor, e tanto em PCR quanto no testes ELISA, colágeno tipo 1, a quantidade similar, e a osteopontina quanto ao testes ELISA, superior. Então, os resultados são todos similares ou superiores à membrana controle. O mesmo grupo que eu hago parte, hacemos as imagens em magnificação, onde o lado áspero deve ser colocado contra o hueso e o lado menos áspero para o lado gingival. Porém, o lado menos áspero, menos rugoso, existem esquetos suficientes para adesão de osteoblastos. Então, lado rugoso, áspero, lado menos áspero. Lado áspero, lado menos áspero. Tanto o lado mais áspero e menos áspero, com a condição excelente para início de neoformação óssea e colocação inicial dos osteoblastos. Esta é uma topografia inicial do lado mais áspero e do lado menos áspero. Quanto à rugosidade e asperidade, Jason não existe um lado liso, mas sim um lado mais áspero e um lado menos áspero. Outro teste, outra investigação do meu grupo,
cuanto a resistencia a la tracción tanto seca cuanto humectada e hidratada. JSON seca y JSON hidratada tienen resultados semelhantes a membrana control hidratada. Esta membrana JSON seca, membrana JSON hidratada. Como conclusión de nuestro trabajo, comportamiento biológico favorable para eventos de reparación ósea temprana y puede usarse como una alternativa a regeneración tecidual guiada. Proliferación de células osteoblásticas cultivadas en la membrana de colágeno JSON. Potencial de uso en la regeneración de tejidos promoviendo una mayor viabilidad y síntesis de proteínas involucradas en la neoformación ósea. Y como conclusión final, potencial de inducción de regeneración tecidual guiada a través del aumento de osteopontina y puede ser una alternativa para cirugía que requiere ganancia de tejido periodontal. La membrana JSON mostró una expresión de osteopontina similar a la membrana, muy importante para la neoformación ósea, que membrana control. Podría ser un uso alternativo para regeneración tecidual guiada con toda certeza. Profesor Rotamel y su grupo, una investigación con el propósito fue el examen in vitro y in vivo de dos membranas de colágeno nativas diferentes se incubaron con células para pruebas de biocompatibilidad, tanto a Straumann JSON membrane de pericardio porcino y a membrana control BioGuide peritoneo porcino. Después de 2-7 días se determinó la proliferación celular superficial y la estructura morfológica de las membranas se realizó utilizando microscopía. Se evaluó el patrón de biodegradación en un modelo de perro con aumento óseo simultáneamente con BIOS y Cerebon, en el maxilar anterior lateral de 4 animales y examen histológico después de 4, 8, 12 y 24 semanas. Se concluyó que ambas las membranas examinadas indican alto nivel de biocompatibilidad. Tanto JSON como BioGuide se reabsorben sin inflamación nas primeiras semanas e o colágeno compacto multicapa de JSON pode haber influído positivamente na estabilidade de resorção. Conclusões in vitro. JSON mostrou uma proliferação celular considerável, significativamente maior que a observada em membrana control. Com respeito à análise de morfologia, JSON identificou um sistema multicapa interconectado, enquanto BioGuide mostrou uma estrutura fibrosa. Então, JSON membrane tem uma proliferação celular após 7 dias mais alta que membrana control. Conclusões in vivo. Ambas membranas se integraram em el tejido circundante sin ninguna reacción inflamatoria. Ambas membranas revelaron una vascularización temprana del cuerpo de la membrana, y sin embargo se observó una biodegradación en animales considerable dentro de 4 a 8 semanas para membrana control, mientras que la para resorción de JSON se produjo principalmente dentro de las primeras 8 a 12 semanas. Entonces, en animales, 30 días en ratones corresponden a 90 a 120 días en humanos. La membrana JSON tiene una degradación de hasta 6 meses. JSON membrane más Cerebon, 24 semanas, boa integración ósea y barrera evidente entre tejido gengival y óseo. Membrana control y óseo control, integración de partículas en matriz ósea recién formada, crecimiento de tejido en el interior del defecto de vesícula. Una serie de casos de mi práctica clínica para demostrar un poco de la aplicabilidad, característica y manuseio de la membrana JSON. Caso 1, vamos a ejemplo 1, paciente se realizó una extracción mínimamente traumática en elemento 11 y retirada del implante 21. El implante no estaba en mejor posicionamiento tridimensional y el elemento incisivo
Lado derecho estaba con reacción y fractura. Entonces esa era la imagen inicial, extracción mínimamente traumática y retirada mínimamente destructiva de ese implante. Estaba fuera de espacio tridimensional posible, estaba con problema ya un predictivo de periimplantite, sin lesión ainda, hace extracción mínimamente traumática utilizando extractores, colocación de espinas intrarradiculares, retirada diminuindo o traumatismo desta região, preservando a arquitetura basal do paciente, retirada del implante e extração minimamente traumática. O erro del cirurgião anterior foi aproveitar a posição de alvéolo e colocar a inserção del implante. Então, el posicionamiento tridimensional mejor es un abordaje, un approach palatino y no seguindo la posición de raíz. Entonces, colocación de dos implantes cónicos, bone level tapering, en mejor posición tridimensional. Superfície SL active, preenchimento gap, partículas pequenas de Cerabond, partículas mayores de Cerabond para aumentar volume de cresta, endogain em remanescentes dentários, proteção com a membrana Jason, porque queremos uma degradação lenta e uma proteção exitosa de toda essa região. E uma sutura sem tensão, colocação do restante de endogain para aumentar a cicatrização e baseline. Cerabond, Jason membrane e endogain. Posicionamento tridimensional mejor. Se puede mirar que la membrana en 15 días estaba en posición, Cerabond en gap de implante número 11, elemento 11, y após 180 días, un osso condizente con aspecto de salud y resistencia. Entonces, 15 días, 180 días. Elemento izquierdo, otro lado, 21, colocación Cerabond, protección con la membrana, en 180 días, un osso con grosor, espesor es fantástica y calidad y salud de hueso. Caso 2, paciente, hubo una pérdida de implante en esa región, donde se hace una dehiscencia ósea significativa. El tratamiento se hace en esa región, donde se hará una incisión más palatal, desepitalización de esta región, rebatimiento del cogajo, colocación de Cerabond, partícula pequeña, humectada con endogain para aumentar un biogénesis de ese biomaterial, protección de ese hueso biomaterial, sustituto óseo Cerabond con membrana Jason de degradación lenta de por 6 meses. Porém, la herida se ficará abierta. Entonces, para Jason no puede quedar abierta, entonces protegeremos la membrana Jason con una membrana Co-Protect, que de origen de peridermis suino. Incisión más palatal, rebatimiento del colgajo, preenchimiento con Cerabond partícula pequeña, colocación de implante en mejor posicionamiento tridimensional. Este implante será Straumann Pure Ceramic 2-piece. As propriedades ótimas de zirconia. Toda essa parte azulada será preenchida com Cerabond. Então, Cerabond, Pure 2-piece, endogain, Jason membrane e Co-Protect membrane. Pure 2-piece, melhor posicionamento tridimensional. Agora, preenchimento de dehiscencia con Cerabond, partícula pequeña, onde protegeremos todo ese hueso biomaterial con Jason membrane y debido a herida abierta, protegeremos Jason membrane con Co-Protect membrane.
las propiedades de membrana de periderme porcina. Colocação de Cerebon partícula pequena, preenchimento de toda essa deiscência, proteção de todo o biomaterial Cerebon com JSON degradação lenta e a proteção da membrana de pericárdio JSON com a membrana de periderme Co-Protect. Colocação com pino de cicatrização com término de la cirurgia. Para aumentar a cicatrização, colocaremos Endogen sobre a herida. Então, vamos mirar o que aconteceu. Baseline, toda a reconstrução regenerativa. Em 180 dias, uma encía, uma mucosa periimplantar perfeita, muito perfeita, com ilhas de queratinização. E agora lista para reabilitação protésica condizente. O posicionamento tridimensional ótimo. Após 30 dias, pode-se mirar, observar as membranas protegendo o Cerebon sobre as espiras de Piri-2Pis. E depois de 180 dias, uma condição ótima, incrível de posicionamento ósseo e qualidade sobre este implante. Caso 3. Uma das grandes qualidades de utilização da membrana JSON, utilizando ela seca. Esse paciente, em posição de seno, não existia osso em região alveolar, condição pouca de vascularização, e após 8 meses podemos ver uma condição perfeita de posicionamento e qualidade óssea, onde baseline não tinha nada de osso, e após 8 meses, muito osso. Passei 11 milímetros por 8. Que foi hecho? Então, a técnica se resume a abertura pequena do colgajo, utilização de piezo surgery para abertura e acesso à membrana, solamente um descolamento inicial, e após esse descolamento, colocação da membrana JSON seca para, através dela, fazermos todo o levantamento de seno. Colocação em parede posterior e superior de la janela, de la ventaja. Colocação em área superior e posterior. Olha a hidrofilia, a vascularização precoce da membrana. Esta colocação superior e posterior da membrana hace o quê? Um scaffold rígido para todo esse biomaterial. E esse scaffold rígido, esta parede rígida que a membrana confere com suas qualidades mecânicas incríveis, vão fazer uma fixação, uma parede rígida com vascularização, onde toda formação do novo osso se dará da membrana para o seno. Olha lá, hidrofilia fantástica, vascularização, colocação de um substituto aloplástico, aumentado em riogênese com endogen, posto em janela, posto em posição de seno, e todo esse produto, substituto ósseo, deve ser protegido com a membrana JSON novamente. Colocação de JSON na abertura inicial e cerramento da herida sem tensão. Caso inicial, nada de hueso, muito hueso, incrível, fantástico. E agora com implante em posição. Último caso de hoje, a paciente, a extração minimamente traumática desses dois elementos, colocação de implante, preservação de gap e regeneração com Cerebon partícula pequena,
tunelización, técnica de vista con JSON Membrane y utilización de las coronas propias del paciente como coronas provisorias. Toda planificación fue hecha con softwares co-diagnóstico para fabricación de un guía cirúrgico para confección de uma cirurgia guiada utilizando o Bone Level Tapered da Straumann. Implante icônico, toda a planificação para colocarmos nosso implante no melhor posicionamento tridimensional. Confecção do guia, todo o planejamento, planificação, guia cirúrgico, descontaminação, confecção das coronas provisórias com mismos dentes, y se realizó una extracción mínimamente traumática y se retiró el dente. Los cotos radiculares estaban fracturados. Con la técnica de piezo surgery fue hecho la retirada de los cotos radiculares. Con cirugía guiada, seguimos la colocación de guía totalmente estable, secuencia de fresamiento de las fresas del sistema Bone Level Tapered, inserção, melhor posicionamento tridimensional, colocação do implante Bone Level Tapered, melhor posicionamento tridimensional. Agora faremos colocação da membrana JSON e após preenchimento de gap com Cerebon partículas pequenas. Tonalização, técnica de vista, JSON Membrane, membrana reabsorvível porcina, degradação lenta. JSON Membrane em posição trespassada entre dois implantes. Nesta posição JSON está. E agora preenchida com Cerebon. Colocação de coronas provisórias. Baseline, fim de cirurgia. Entonces, mejor posicionamento tridimensional de implantes. 7 días conseguimos ver biomaterial en partes vestibular y entre implantes. Y após 6 meses, uma lâmina fantástica em posição protegendo as espiras de implante. Considerações finales. Conclusión. Los tejidos periimplantarios se restauran no solo por razones estéticas, sino también para obtener sus propiedades funcionales correctas, ya que se requiere tejido suficiente para estabilidad longitudinal. Es evidente que las propiedades mecánicas, el comportamiento biológico y el mecanismo de biodegradación varían para los diferentes biomateriales utilizados en la regeneración de tejidos periimplantarios. Y como conclusión final, por lo tanto, la evidencia científica muestra que la membrana JSON puede ser una alternativa efectiva para mejorar los resultados en regeneración periimplantaria. Gracias por la atención de todos. Los deseo mucho éxito a todos y nos veremos en otras ocasiones. Un fuerte abrazo. Ahora quedo abierto a algunas preguntas. O tempo está se esgotando, então gostaria de agradecer, graças a Jason, graças a Straumann Group, a Bots Membrane, a Bots Biomateriales por la invitação para dar este webinar. Quedo a algumas perguntas posteriores e les deseo muito éxito a todos e nos veremos em outras ocasiões. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches.